Olá, meus alunos, tudo bem? Na aula de hoje de filosofia, nós vamos falar sobre o conhecimento. É uma introdução ao conhecimento para que nas aulas futuras nós possamos tratar um pouquinho da teoria do conhecimento. Em aulas futuras nós vamos desbravar aí o mundo de Platão, Aristóteles, Descartes, Hume, Locke, para aprender um pouquinho mais sobre esse desafio que é o conhecimento, ok? Vamos lá? Muito bem. Ao longo da nossa vida, né, nós julgamos as coisas. Né? Pega um dia e veja como que a gente, ao longo desse dia, a gente faz muito julgamento. A grande questão é no que se baseia esse julgamento que a gente faz. Né? Vamos imaginar, você foi para o shopping, chegando no shopping você se deparou com uma vitrine de roupa. E aí você começou o seu julgamento. Essa roupa é colorida demais, essa roupa é sem cor, essa roupa é curta, essa roupa é longa, essa roupa é grande, essa roupa é pequena, essa roupa é apertada demais, essa roupa tá larga demais. Então, assim, você começa a fazer o seu julgamento. E aí você sai da loja, você compra algo que você achou bom, você gostou. Então, você faz aí, né, ao longo dessa compra, muito julgamento. Aí você sai da loja e vai comer. Você senta na mesa, pega o cardápio e continua novamente o seu julgamento. Isso é gostoso, isso é ruim, isso é salgado, isso é doce, isso é saboroso, isso aqui é amargo. Então você começa o seu julgamento também na hora que você vai escolher o que você vai comer. Assim é na sobremesa, depois na hora de comprar um sapato, na hora de ir para o cinema, qual filme assistir. Então você, ao longo de um passeio, você faz inúmeros julgamentos. Né? E esses julgamentos eles vão ser base para o nosso conhecimento do dia a dia. A grande questão é que as pessoas, uma pessoa pode pensar diferente da outra, né? Então pessoas vão ter julgamentos diferentes, né? Imagina numa partida de futebol, você foi com um amigo ou com uma amiga assistir o jogo e ao final do jogo você pode acreditar que na sua concepção o time A jogou melhor e o seu colega que foi com você pode falar que o B foi melhor que o A e você falando que o A é melhor que o B, porque isso é subjetivo, é uma análise subjetiva da situação. Então, o seu entendimento, né, invocando aqui um pouquinho da filosofia, como diria Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas. Então, nesse medir, nesse usar a régua para fazer dar aquele veredito, aquela sentença, cada um né, é um julgamento e que pode ter resultados diferentes. Uma frase interessante que eu achei na rede social, não sei de quem é, mas eu tenho o hábito de dar crédito das pessoas que dizem, sempre coloco entre aspas, então essa frase não é minha, que diz o seguinte: quem ama o feio, bonito se parece. Né? Quem ama o feio, bonito se parece. Então veja bem que interessante essa frase. Ele está mostrando um ponto de vista. Então o que é feio para você pode ser bonito para outro. Né? Não necessariamente o feio e o bonito é uma verdade universal. Né? Esse feio e bonito ele é relativo a quem olha, né? A quem julga. E algumas realidades elas parecem óbvias, né? Como por exemplo o tempo. Quando você chega para alguém e pergunta que horas são, você está partindo da crença que o tempo existe, que o tempo pode ser medido entre hoje, ontem, amanhã, né? Ou por tempo, por hora, minutos, dias, semanas, ano. Então você parte da concepção, da crença que o tempo pode ser medido e que o tempo existe. Né? Imagina você, quando você perguntar, olha, que horas são? Aí alguém olha, mas o tempo existe? Né? Você nunca parou para pensar se o tempo existe ou não. Para você ele existe e acabou. Você assimila essa concepção da existência do tempo sem nenhum tipo de questionamento.
E isso é crença. Crença, o que é crença segundo a Marilena Chauía, que eu vou ler ela, uma citação dela? Crença é a ideia em que acreditamos sem questionar. Então veja só, a crença é uma ideia em que acreditamos sem questionar, né? Então, a crença não necessariamente ela vem falar do que é profano, do que é sagrado, ligado à religião, mas assim as coisas que nós acreditamos, né? Então vamos começar aí a separar um pouquinho o conhecimento, né? Existem aqui algumas ferramentas para se chegar ao conhecimento, né? O conhecimento científico, nós temos aí o senso comum e o senso crítico, né? No conhecimento científico, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele se baseia na pesquisa, naquela pesquisa com método, né? Com um protocolo a ser seguido para dizer que aquilo é verdade ou aquilo não é verdade. O senso comum ele tem a fonte e a vivência das pessoas no mundo, né? Quem nunca estava doente, alguém falou, não, toma uma sopa que você melhora, né? Isso é senso comum. Pode ser que a sopa melhore, não estou falando que é mentira. O fato de não ter uma comprovação que isso é verdade não significa que aquilo é mentira, né? Então, o senso comum é aquela ideia que está na sociedade, que não há um questionamento de por que aquilo é assim, porque aquele conhecimento é considerado como verdadeiro, mas ele é aceito, né? Ah, toma um chazinho que passa, né? Esse chazinho pode até se resolver, mas tem foi feita uma pesquisa para saber se realmente ele resolve, né? Então isso é o senso comum. E nós temos o senso crítico, né? O senso crítico é aquele senso que tem uma análise ao questionamento de forma racional. Você olha uma situação, você faz uma análise dessa situação e você dá o seu veredito. Não é um bate-pronto, né? Existe uma reflexão por trás da sua análise, do seu veredito. Muito bem. Para entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do conhecimento, nós temos o cientista. Quem é cientista? Então, o cientista é toda aquela pessoa que, ao buscar o conhecimento, utiliza atividade sistemática, né? Então, o cientista não necessariamente ele está lá na engenharia, né, desenvolvendo aí técnicas para construção civil, alguma coisa, ou na farmácias, aí, nos laboratórios, né, buscando a cura para alguma doença. Mas o cientista ele está em todas as áreas do conhecimento, né? Nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas biológicas, nas ciências da natureza, né? Então, todas as ciências têm o cientista. O cientista é aquele que faz aquela pesquisa apurada, né? Por exemplo, quando eu fiz o mestrado na área da educação, eu estudei o filósofo francês Tocqueville sobre a questão da liberdade e igualdade na democracia. Eu não emiti a minha opinião, né? Eu estudei vários e vários meses para buscar essa relação entre a igualdade e a liberdade. Então eu precisei fazer uma pesquisa. Nesse momento eu estava sendo um cientista, né? A pesquisa, o objetivo do cientista, né, é pesquisar a causa ou a solução de um problema, né? Então vai lá a fundo e faz esses estudos, lê bastante para chegar a um veredito sobre aquele determinado assunto. Vamos avançar? Bom, aqui nós temos algumas divisões do conhecimento, né? Nós temos aí a questão do conhecimento popular, né? O conhecimento popular ele vem do senso comum, né? Aquele é superficial, né? Aquele conhecimento que ele não tem uma dedicação de estudo e de pesquisa. Mas isso não significa que o senso comum esteja errado, tá? Temos que ter essa consciência. O fato de não ser um conhecimento que demanda uma pesquisa não significa que o senso comum, todo senso comum, ele é uma inverdade, ou uma meia-verdade, ou uma mentira, né? Mas o senso comum, ele é superficial.
ele vem aí do sentimento, dos sentidos das pessoas diante de uma razão, de alguma determinada coisa, né? O conhecimento filosófico, ele está mais ligado às questões humanas, né? Por isso que a filosofia é uma ciência humana. E o conhecimento filosófico, ele também ele é sistemático, né? Ele vai se basear nas experiências, na observação e na racionalidade, né? O conhecimento filosófico é aquele que se utiliza do senso crítico que nós falamos anteriormente para resolver, na sua grande maioria, algumas questões, algumas inquietações humanas. Aí nós temos também o conhecimento religioso. O conhecimento religioso ele tem uma relação entre o profano e o sagrado. O conhecimento religioso, são dogmas, né? São questões, são situações, são doutrinas sagradas inquestionáveis. Você não vai questionar um conhecimento religioso, né? As pessoas que lá estão, que acreditam que aquele conhecimento é verdadeiro e que aquilo que está sendo dito pelos líderes religiosos são verdade, eles não vão questionar. Eles simplesmente vão aceitar aquela verdade, né? Você não vai, por exemplo, em um culto ou numa missa e questionar o pastor ou o padre que o que ele está dizendo é mentira, né? Não, o senhor é um estelionatário. Não, o que você tem que fazer é respeitar, porque a fé a gente não questiona, a fé a gente aceita, a fé a gente respeita. Então esse conhecimento religioso, esse conhecimento teológico, ele é uma doutrina, né, sobre a questão do sagrado, né? E no Brasil e no mundo nós temos várias doutrinas sobre o que é o sagrado, né? E essas doutrinas você não vai questionar. Se você começar a questionar muito, você vai arrumar confusão. Se você não acredita naquele Deus que estão falando, você simplesmente não precisa ter contato com essa situação, né? Isso o que você precisa fazer é respeitar. E no Brasil nós temos aí a liberdade de crença. Você é livre para crer e também é livre para não crer, né? Mas o que todos temos que ter é respeito um com os outros. Finalizando aqui a nossa aula, nós temos aí o conhecimento científico, né? O conhecimento científico ele busca aí as causas e as razões de circunstâncias de determinado fenômeno, né? Então ele tem como ferramenta a racionalidade e a observação, uma observação criteriosa através de métodos previamente definidos, né? Então, quando, por exemplo, um cientista descobre a cura para uma determinada doença, antes dele dizer que aquilo é uma cura, eles fizeram toda uma sistematização, toda uma metodologia, né? Todo aí um protocolo foi seguido para que aquilo realmente fosse afirmado como uma verdade. No entanto, essa verdade, ao afirmar essa verdade, ela não é mais inquestionável, porque a ciência ela muda, né? Nós temos algumas coisas que há 10 anos atrás o conhecimento científico afirmava como verdadeiro, que hoje já foi refutado, que não é mais verdade, e a verdade é uma outra coisa. Então o conhecimento científico ele é dinâmico, ele muda aí conforme a ciência vai avançando. Muito bem, então essa é a aula de hoje sobre o conhecimento. No meu site gustavopose.com.br tem uma atividade para que seja feito por vocês alunos, né? Nós temos lá um texto de Rubem Alves, o que é científico. Vocês vão fazer a leitura e ao final do texto tem algumas reflexões que vocês têm que fazer e posteriormente encaminhar para mim, ok? Então, uma boa atividade para vocês, um beijo no coração de vocês e até a próxima videoaula. Um abração.